Os avós estão obrigados a prestar alimentos aos netos menores? A resposta a essa indagação é positiva. Sim, os netos podem pleitear pensão alimentícia aos avós. Entretanto, em determinadas circunstâncias e desde que satisfeitas algumas condições. De início, é preciso lembrar que a prestação de alimentos nada mais é que aquela destinada à satisfação das necessidades pessoais de quem não tem capacidade de prover a própria subsistência, como, por exemplo, as crianças que, pela sua idade, estão fora do mercado de trabalho. Na Constituição da República já se encontram as bases desse direito-obrigação. O fundamento da dignidade humana, estampado já no primeiro artigo da Carta, e o princípio da solidariedade familiar, que encontra lastro no artigo 3º, inciso 1º da Constituição, e que abrange tanto a solidariedade afetiva, quanto a espiritual, a moral e também a patrimonial. Assim, nessa esteira, o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 1696, estabelece que o direito à pensão alimentícia é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em graus, uns em falta de outros. E o artigo 1698 do mesmo Código fixa que, se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Ora, os pais, obviamente, têm obrigação de alimentos em relação aos filhos. E se eles não estiverem em condições de suportar os alimentos, os de grau imediato, quem são? Os avós. Desses dispositivos, artigo 1696 e 1698 do Código Civil Brasileiro, restam claros alguns comandos. Primeiro, a prestação de alimentos que decorre da relação de parentesco, e ressalte-se aí não só o parentesco consanguíneo, mas até mesmo o parentesco socioafetivo, como está se sedimentando tanto na doutrina quanto na jurisprudência mais recente, é direito dos filhos em relação aos pais e vice-versa. Segundo, esse direito é extensivo a todos os ascendentes, portanto, avós, bisavós, sejam paternos, sejam maternos, assim por diante. Portanto, a lei ampara a exigência de alimentos dos avós, a que a doutrina denomina alimentos avoengos. E terceiro, a obrigação dos avós tem natureza subsidiária e complementar, já que o artigo 1698 do Código Civil só admite que sejam chamados a prestar alimentos os parentes de grau imediato quando o primeiro devedor ou devedor originário, no caso o pai ou a mãe, não estiver em condições de suportar a prestação alimentícia. Isso significa que, para pleitear alimentos dos avós, o neto deverá fazer prova de que nenhum de seus genitores tem meios de prover a sua subsistência, ou que não conseguiu receber deles os alimentos de que necessita. Porque são eles os alimentantes originários ou imediatos, e só na impossibilidade de receber deles é que se pode
pleitear os alimentos dos avós. Isso significa que, se o pai ou a mãe, quer isoladamente, quer em consórcio, tem recursos para manter o filho, este não poderá exigir pensão alimentícia dos seus avós, em razão do caráter subsidiário da pensão avoenga. Aliás, o STJ editou a súmula 596 nestes termos. A súmula 596 diz que a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso da impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Assim, por exemplo, se o pai encontra-se em lugar não sabido e a mãe apresenta alguma incapacidade laboral, o filho menor, sem meios de sustento pelos genitores, poderá recorrer aos avós, sejam maternos ou paternos, para pleitear alimentos. É bom frisar que não basta a mera inadimplência do pai ou da mãe. Se o alimentante originário, pai ou mãe, tem meios de pagar os alimentos, mas cria dificuldades, se recusa, impõe óbices ao cumprimento da sua obrigação, o alimentando, o credor dos alimentos, deverá se valer dos meios coercitivos à disposição no Código de Processo Civil, como, por exemplo, a penhora de bens, a suspensão da CNH, bloqueio de veículos e, até no extremo, a prisão civil do devedor de alimentos, com fundamento no artigo 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Ele só poderá acionar os seus avós, ou qualquer um dos seus avós, se não tiver como ser sustentado pelo seu pai ou pela sua mãe, que é o obrigado imediato à prestação de alimentos. Incumbe ao alimentando fazer nos autos prova de que esgotou os meios para receber a pensão do devedor originário, que é a condição que o autoriza a pleitear em ação própria os alimentos avoengos. E pode ocorrer também, já que essa obrigação avoenga tem natureza complementar, que o neto peça alimentos dos avós quando aqueles alimentos que os seus genitores lhe propiciam ou podem lhe proporcionar são insuficientes para atender às suas necessidades básicas. E aqui cabe lembrar que os alimentos, apesar desse nome, destinam-se, além da alimentação propriamente dita, também a suprir outras necessidades do alimentando, como a educação, a saúde, o vestuário, o transporte e até o lazer. Pegue-se o seguinte exemplo. Uma criança cujo pai esteja em lugar desconhecido ou tenha falecido e que vive sob a guarda e cuidados da mãe, e esta mãe tem ganhos parcos, ganha um salário mínimo e, além disso, ainda tem que pagar aluguel. Ora, embora essa genitora, pelo fato de ter o menor sob sua guarda e cuidados, já proveja parte de suas necessidades, é bastante provável que ela não consiga suprir todas as necessidades básicas dessa criança. Assim, o artigo 1698 do Código Civil autoriza que os avós, tanto os maternos quanto os paternos, sejam convocados a prestar alimentos na proporção de seus respectivos recursos. Quem tem mais condições econômicas
pode ser obrigado a pagar uma cota contributiva maior do que aquele que tem menos condições. Uma última observação. Embora, a princípio, todos os avós, tanto paternos quanto maternos, estejam obrigados aos alimentos em favor dos netos, crianças ou adolescentes, essa obrigação não tem natureza solidária, ou seja, não é daquelas obrigações que o credor pode cobrar a integralidade de todos ou de cada um dos co-obrigados indistintamente. Ela tem natureza, na verdade, complementar e subsidiária, além de ser uma obrigação divisível. Isso significa que não há, por ocasião da propositura da ação de alimentos, a figura do litisconsórcio necessário. Ou seja, a ação de alimentos pode ser proposta em face de apenas um ou de alguns dos avós, em que pese a obrigação se dilua proporcionalmente entre todos eles. E quando o artigo 1698 do Código Civil estabelece que, intentada a ação contra uma das pessoas obrigadas a prestar alimentos, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide, isso significa, conforme o entendimento estampado no enunciado número 523 da 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que esse chamamento dos codevedores poderá ser requerido tanto pelo autor da ação, quanto pelo réu, como pelo Ministério Público na função de fiscal da ordem jurídica.